Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Galera, vocês são muito bem-vindos em mais este vídeo que nós estamos gravando aqui. E hoje sim, a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. E vamos dar as boas-vindas aí ao nosso segundo trimestre do ano de 2022, tendo como título esta revista aqui, ó. Olha que revista top essa. Tendo como título O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Então já convido você a ficar comigo até o final deste vídeo. Já pega a sua caneta, já pega o seu caderno para fazer as suas anotações. Você que é professor, que é professora, que está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana, todas as terças-feiras, a gente coloca aqui um vídeo novinho da lição que será lecionada no próximo domingo. A lição de hoje, ela tem a data do dia 3 de abril de 2022, que é no próximo domingo. Então, se inscreve no canal, porque toda semana tem um conteúdo novinho aí para você, enriquecer a sua aula, a sua classe e a gente crescer junto aí na graça e no conhecimento, tá bom? Vamos começar a nossa aula então? A nossa primeira aula do segundo trimestre aí do ano de 2022 tem como título O Perigo das Tentações. E o nosso texto principal está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O resumo da lição diz: Nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais e seja pelo inimigo de nossas almas. Então, olha aí que ponto importante para você já começar a compartilhar aí informações juntamente com os seus jovens, com a sua classe, tá certo? O texto bíblico encontra-se em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 5, e depois do 12 ao 17. Digo aqui novamente, começando essa primeira aula, é muito importante vocês fazerem a leitura integral do texto bíblico em classe, pois é esse texto que vai dar base para você lecionar a sua aula, tá bom? Então vamos aproveitar e vamos ler junto ela aqui, que ela diz assim, ó: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então olha aí, ó, o nosso texto bíblico em classe é uma leitura muito importante e se você aí é bom de Bíblia, a sua aula já se resume totalmente nisso daqui. Mas como nós somos alunos aí que estamos aprendendo, nós precisamos aí ainda se basear nos tópicos que o autor da revista deixou pra gente aí, contendo também os seus 3 tópicos, juntamente com os seus subtópicos, tá certo? E aí você tem a sua introdução, obviamente que eu não vou fazer a leitura da introdução aqui para a aula não ficar muito extensa, mas você pode fazer aí um apanhado dos 3 tópicos e ó, fazer um rascunho e apresentar a sua aula para os seus alunos para que eles fiquem interessadíssimos até o final da aula. Então faça o teste para você ver. O nosso tópico de número 1, ele vem trazendo o conceito do que é a tentação. E isso é muito importante você ter em mente, porque algum aluno seu provavelmente vai te perguntar isso em classe. Vai falar, professor, o que significa a tentação? Então, como você é um bom professor, um bom pesquisador, até porque você chegou aqui porque você está preocupado com a aula que você já vai dar no domingo. E é por isso que você já está pesquisando, já está estudando. Então, o tópico de número 1, ele já diz assim, ó: podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. Olha só, a tentação não é o pecado,
mas um convite a ele. Então, respondendo à pergunta do seu aluno, que é curioso, né? Jovem é muito curioso, você pode responder dessa seguinte forma, do jeitinho que nós lemos aqui, que o pecado, ele é o impulso do ser humano. Por exemplo, se eu tenho fraqueza por macarronada, e eu não posso ver uma macarronada que eu vou lá e vou querer comer acima do que eu posso comer. O diabo vai querer me tentar nessa situação, para que eu caia naquilo ali. A gente vai chegar no exemplo de Jesus, mas já deixa eu dar uma pincelada aqui. Jesus, ele estava no deserto. Logo após o seu batismo, ele foi conduzido para o deserto, para ser tentado pelo diabo. É importante deixar isso muito claro aí para os seus alunos, que a tentação não vem de Deus. Nós lemos isso no texto bíblico. O tentador é o diabo, é o acusador. Ele vai tentar usar as nossas fraquezas para nos fazer pecar contra Deus. Para nos fazer não, para tentar nos fazer pecar contra Deus. E com Jesus ele usou isso. Jesus ele foi batizado nas águas e depois disso ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Olha que interessante isso. O diabo chegou diante de Jesus e viu aquelas pedras e falou: olha, você não é o Filho de Deus? Peça que ele transforme aquelas pedras em pães. Olha a audácia. E aqui eu te pergunto, comer pão é pecado? De maneira nenhuma. Porém, o propósito de Jesus no deserto não era se alimentar de pão. Ele estava ali em jejum e consagração e, consequentemente, ele estava sofrendo uma grande tentação. Então, notem que o diabo ele vai nos tentar naquilo que nós temos desejo. Por exemplo, uma pessoa que tem um desejo sexual desenfreado. O que o diabo vai fazer na vida do jovem? Quando o jovem estiver sozinho na sua casa ou no banheiro, ele vai pegar o celular e vai querer ver ali conteúdos pornográficos, conteúdos ali que não edificam. E aí sim ele cai na tentação. Então, deixe esse conceito aí muito bem fixado para os seus alunos, para que eles possam entender o que é o pecado. E a lição diz também que a tentação não é o pecado, mas é um convite a ele. Então percebam, vocês não cometem pecado quando estão sendo tentados, mas o pecado ele vem quando você cede a ele. Então, enquanto eu estou ali sofrendo a tentação, está tudo ok. Mas a partir do momento que eu cedi ao pecado, aí sim eu cometi o pecado, aí sim eu pequei contra os céus. Então tome muito cuidado quando a tentação vir sobre a vida de vocês, tá certo? O subtópico de número 2, ele diz assim, uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Lá no finalzinho, ele fala assim, até que ponto quem está lhe oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar espiritual e físico? É uma pergunta. Então vamos lá. Até que ponto alguém que está te oferecendo droga ou bebida, ela está preocupada com o seu corpo físico ou com a sua saúde mental? Notem isso. Faça essa reflexão com os alunos de vocês, porque hoje em dia está muito comum jovens, adolescentes, entrarem no mundo das drogas de forma precoce. Não que existe idade para entrar no mundo das drogas, de maneira nenhuma. Não pode, não tem capacidade lógica uma pessoa dizer, não, agora eu já sou maior de idade, eu posso usar drogas. Não, não pode. Isso é muito maléfico para o seu corpo físico, tá? Isso aqui é só uma hipótese, é só uma situação hipotética. Alguém vai e oferece drogas para você. Aí você pode fazer essa pergunta, até que ponto essa pessoa que está te oferecendo algum entorpecente aí ilícito está preocupado com o seu bem-estar? Então reflita nisso aí, e já é muito bom também para você fazer aí um retrospecto a respeito das suas amizades. Quem são seus amigos? Então, nobre professor, levanta esse questionamento na classe de vocês, porque é muito importante vocês estarem trazendo essa discussão aí juntamente com os jovens. É uma faixa etária top para vocês discutirem a respeito disso, tá certo? E ele continua dizendo aqui, mas do que tomar um caminho que a princípio pode parecer mais fácil, a tentação é um teste de confiança para todos nós, se realmente acreditamos que Deus pode suprir nossas necessidades e se o que ele disse é melhor para nós. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui, muito simples. Você está na sua igreja aí, tá certo? E aí está terminando o culto, e você viu ali um aparelho celular que caiu no chão. Você viu quem é. Porém, você está passando uma necessidade, você está trabalhando, tá certo? É só uma hipótese, tá? Vamos imaginar que aí você está trabalhando e você precisa de um aparelho celular. Só que você não tem condições financeiras de comprar um agora. Mas você viu que de um irmão caiu no chão ali e ninguém viu, só você viu. E aí veio a tentação. Você pega e fala, puxa vida,
eu estou precisando de um aparelho celular, ó, e eu não tenho dinheiro para comprar. E agora sim chegou a oportunidade, porque eu estou vendo um celular ali, eu vou pegar para mim. Olha a tentação. Você está sendo tentado em algo que você está precisando. E a lição está dizendo exatamente isso. É uma forma de provar se cremos que Deus ele é suficiente para nós. Vamos continuar nesse exemplo do celular. Você está orando para que Deus te abençoe com o celular, porque você precisa trabalhar com ele e tal, e você não tem condições. Aí o diabo também ouviu a sua oração e ele preparou essa tentação para que você pecasse, para que você cedesse. E aí sim, vem a confiança em Deus ou não. Se você confia em Deus, você vai pegar sim aquele celular, porém você vai devolver para a pessoa. Porém, se você não acredita que Deus ele é suficiente na sua vida, você vai pegar aquele celular e vai colocar no seu bolso e vai embora, porque você entende que Deus não é suficiente na sua vida. Então, leve também essa discussão em classe aí para que vocês possam refletir e os seus alunos entendam a respeito do confiar em Deus através de todas as situações da nossa vida, tá bom? O subtópico de número 3, ele vem dizendo a respeito assim, ó: a tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Olha o que a lição diz, ó. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras do seu dia a dia, o que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. Pouco a pouco, as pequenas tentações se tornam como raposinhas em meio a uma plantação de vinhas e estragam tudo. As tentações que achamos ser menores, se não abandonadas, vão dar origem a outras maiores, destruindo a vida de uma pessoa, a sua reputação e sua família. Quantos foram agraciados por Deus e perderam suas posições por não terem resistido a uma ou mais tentações? Tomemos como exemplo o jovem Sansão. Então olha aí, gente, mais um tópico aí para a gente refletir aí de verdade. Isso aqui não é brincadeira não, gente. Mais um tópico aí que vocês podem estar levando para a classe de vocês, estarem refletindo aí. Porque tem muita gente que acha assim, vou dar um exemplo aqui que muita gente faz, inclusive até você acha que já fez. Eu já fiz, sem querer eu já fiz. A gente vai em algum ambiente, aí dá um formulário ali para você preencher, você está preenchendo, tal, terminou de preencher, você ao invés de devolver essa caneta, você tampa ela e às vezes sem querer você coloca no bolso. Fala, só uma caneta mesmo? Mas olha o que a lição está dizendo, ó. Mas diante de coisas corriqueiras do seu dia a dia, o que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. São pequenos furtos, pequenos roubos, que se Jesus voltar naquele momento, bau, você tem grande chance de ir para o inferno. Porque ainda que você fale assim, mas é só uma caneta, custa o quê? Bom, hoje eu não sei quanto custa, mas vamos colocar R$1. Custa R$1 uma caneta dessa, o que é R$1? É, gente, mas tem dono, tá? Então, deixa isso daí muito bem claro aí para os seus alunos. É só um exemplo dentro de milhares, tá bom? Não tem aquela tentação assim, nossa, tentação forte. Você também pode correr o risco de ser tentado em coisas pequenas, tá bom? Como o exemplo desse aqui que eu acabei de dar das canetas. Vou dar um outro exemplo aqui para a gente pular para o outro tópico já. Um simples furar sinal vermelho ali. Você está com o seu carro, você jovem aí, maior de 18 anos que já dirige, tá com o seu carro ali todo bonitão e tal, e acordou atrasado e tá saindo ali de casa meio bravo, buzinando para todo mundo sair da sua frente. E aí você viu o sinal ali ficar laranja, você ao invés de frear o carro para ele parar, o que você faz? Você vai e pisa fundo. E quando pensa que não, ó, furou o sinal vermelho. Você também está aí cometendo uma infração, está também cometendo um pecado, porque a gente também está sujeito às leis dessa terra aqui. E o Código de Trânsito Brasileiro nos afirma que furar o sinal vermelho está aí caracterizado como uma infração de trânsito. Então tome cuidado aí nessas pequenas tentações do dia a dia aí que você passa, tá bom? Olha aqui um ponto importante para a gente pensar, ó. A queda de uma pessoa costuma se dar aos poucos, com pequenos atos de desobediência, motivadas por pequenas tentações que não foram resistidas. Então, pense nisso aí, tá bom? Reflita nisso aí com a sua classe, para que ela possa aí ter na consciência a respeito das tentações, tá bom? O tópico de número 2, ele vem trazer a respeito de como a tentação se manifesta. E ele já diz aqui sim, ó, por uma ação de Satanás. O inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Se ele não deixou de tentar a Jesus, com certeza se empenhará em lançar iscas para seduzir os servos de Deus e tirá-los da presença do Senhor.
Ele fez o possível para que Jó blasfemasse contra Deus, mas não conseguiu que o patriarca deixasse de ser um homem sincero, reto e temente a Deus. Satanás vai observar o momento e o lugar em que estamos e oferecerá ciladas, a fim de que pequemos contra Deus. A tentação também pode ganhar forças quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrigamos em nossos corações, como, por exemplo, o orgulho. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Esses sentimentos costumam ser usados por Satanás para que sejamos tentados e assim pequemos. Momentos de isolamento também tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis às tentações. Olha aí, gente, isso aqui é muito sério, é muito grave. Nós aprendemos aqui nesse tópico que se o próprio Satanás ele foi tão audacioso para ir tentar até Jesus, imagina nós, gente. Nós estamos sujeitos aí a muita coisa, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Você aí, um casalzinho novo de namorado aí com a sua namorada, e vocês sabem que a gente pode ter algum tipo de relação mais íntima só depois do casamento. Foi o que aconteceu comigo, ó. Sou casado e um dia eu vou vir gravar um vídeo aqui para vocês, juntamente com a minha esposa, pra gente tratar com vocês como foi o nosso casamento. Foi muito legal, tá bom? Então se você quer ver um vídeo como esse, já deixa nos comentários aí, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, não se esqueça, pessoal, me ajuda aí, beleza? Então vamos voltar aqui. Você que tem aí a sua namorada e vocês não podem ficar em um ambiente isolado, só vocês dois, em lugares mais, né, que não tem ninguém, só vocês. Porque se vocês ficarem, obviamente que a carne de vocês aí, ainda mais na flor da idade aí em que vocês se encontram, vai querer avançar o sinal vermelho. Vocês estão me entendendo, não é? E isso não pode. Então, o diabo vai querer jogar duro até nisso. Vai querer fazer com que vocês fiquem em lugares sozinhos ou dentro de alguma casa ou sei lá, dentro de um carro, só vocês dois, para que vocês venham cair na tentação. Entendem? Então, tomem cuidado com isso. A Bíblia mesmo nos afirma que o diabo ele anda ao nosso derredor, tentando buscar uma brecha para entrar nela. E quando ele vê uma brecha, ele vai tentar de todas as forças abrir mais ainda para poder entrar e arrebentar com a nossa vida. Então, não ceda às tentações. Fique firme com Jesus, tá certo? O subtópico de número 2, ele diz assim, ó, focando em nossas necessidades. Todas as pessoas têm necessidades, e essas necessidades podem ser um canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil. A tentação, por ter mais dinheiro, pode levar uma pessoa a comprometer sua vida financeira ou destruir sua família trabalhando em excesso e deixando de assistir os seus. Olha isso aqui, gente. Vamos fazer uma pausa aqui. Uma pessoa ali que ela está obcecada por dinheiro. Não que a gente não precise ou não necessite de dinheiro. O dinheiro ele é muito bom para a gente atender às nossas necessidades e dar um conforto para a nossa família. Porém, até que ponto esse ganho excessivo de dinheiro, esse trabalho excessivo, essa busca incansável pelo dinheiro, ela é válida na sua vida? Vamos, por exemplo, da lição aqui. Uma pessoa que está ali buscando a sua liberdade financeira trabalha quase que 24 horas por dia. E tem muita gente que faz isso, pessoal. Você aí deve conhecer pessoas que trabalham muito. E isso vai fazendo com que deixe a sua família de lado, vai deixando os seus entes queridos de lado. Já não tem mais um tempo com a sua esposa, não tem mais um tempo com seus filhos, porque a busca incansável pelo dinheiro, pelas riquezas, se tornou principal. Gente, vou tomar um copo com água aqui porque a minha garganta está muito seca. Esse final de semana, inclusive, nós fomos fazer um evangelismo aqui num bairro aqui. Gente, foi das 10 da manhã até às 16 horas. E a gente, como lidera aqui o departamento de evangelismo, eu dei aula na escola dominical, saí da escola dominical, fui direto para o evangelismo. Chegamos lá, nossa, foi glorificante. Foi muito bom, foi edificante para a minha vida. Porém, eu fiquei até às 4 horas falando no microfone, das 9 da manhã até às 4. Isso aqui, ó, em mim tá tudo inchado, tá doendo demais. Aí eu tô tendo que tomar água toda hora, minha garganta seca. Mas enfim, vamos voltar aqui. A pessoa que busca de forma incansável a busca pelo dinheiro aí, ela está levando a sua família a se desestimular. E corre um grande perigo dele começar a cair em tentações também nesse sentido. Então tome cuidado, reflita isso aí com seus alunos também, tá bom? O subtópico 3 fala assim, focando em algo de que não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício. Caso venhamos a nos esquecer de Deus. Um exemplo clássico disso aqui.
Você está lá na fila quilométrica do banco ou do caixa eletrônico. E aí você viu que saiu alguém lá do último caixa lá. E você viu que ninguém foi para lá. O que você faz? Você sai lá do local que você está e vai correndo até lá. Você não esperou toda a fila. Você furou essa fila para chegar até lá. Percebam, coisas pequenas, falhas minúsculas. É o que a lição está falando aqui, ó, focando em algo que não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício. É o que aconteceu com a fila do caixa eletrônico. Você não precisava fazer aquilo. Não importa se você estava com pressa ou não. Ali também tem outras pessoas que também talvez estavam com pressa, estavam precisando fazer outras coisas. Só que elas também estavam na fila. Você fazendo isso, furando essa fila, você está lesando as outras pessoas que também estavam esperando. Então, gente, não tentem bancar o espertinho em alguma situação para você dizer, nossa, eu sou esperto, eu faço isso e aquilo, eu sou muito objetivo. Não. No nosso país em que vivemos, nesse mundo, tem regras. E esse quebrar de regras aí, às vezes faz a gente acabar cedendo nas tentações do diabo. Ele às vezes vem jogando pesado, mas às vezes ele vem no sapatinho de algodão, fazendo a gente pecar em coisas minúsculas, tá certo? E por fim, o tópico de número 3, ele fala assim, ó, quando cedemos à tentação. O subtópico 1 fala, perdemos a comunhão com Deus. O subtópico 2 fala, comprometemos o nosso futuro. E o 3, ficamos dominados por sentimentos ruins. Então, gente, quando nós cedemos à tentação, nós ficamos desse jeito. A gente perde a nossa comunhão com Deus quando a gente cede à tentação. A gente compromete o nosso futuro e a gente fica dominado por sentimento ruim. Talvez você já passou por isso na sua fase de namoro, não sei se você é casado ou você é casada, você que está me assistindo, mas se você cometeu essa infelicidade de um dia ter tido relação antes do casamento com a sua namorada ou com o seu namorado, após isso, você deve ter ficado com um sentimento ruim, um sentimento de tristeza, de angústia, porque você fez algo que não estava nos parâmetros de Deus. Percebam, todas as vezes que nós cometemos algum tipo de deslize que não está em consonância com Deus, a gente fica triste, a gente fica abatido. Quando ainda a gente tem consciência. Mas tem aquelas pessoas que estão tão afundadas no pecado que elas pecam, elas erram. E ó, para elas tanto faz, tanto fez. Porque a consciência já não está mais nela. Então, gente, que nós possamos ter aprendido aí nessa lição, com esse pequeno vídeo aí, com essa pré-aula, a respeito da tentação. Gente do céu, minha garganta tá horrível. Orem por mim aí. Então, espero que vocês tenham aí aprendido. Se inscreve no canal, me ajuda aí a bater os 1000 inscritos, pessoal. Ajuda aí o nosso canalzinho aí a crescer em nome de Jesus, tá bom? Repito de novo, em breve esse cenário aqui será modificado. Nós estaremos numa sala bem legal e o nome do nosso Deus será glorificado. Tá aqui a minha rede social também, ó. Me segue lá no Instagram. Lá tem coisas que eu posto diariamente que aqui não dá para postar, tá bom? Gente, até a semana que vem e fiquem na paz do Senhor Jesus e que a sua aula seja uma bênção. Em nome de Jesus. Até mais.